Muito bem, você está na maior e melhor rede de rádios do Brasil e também a Jovem Pan, a rádio que virou TV. Você sabe, tem o Panflix agora na palma da sua mão. Você pode assistir toda a programação também em imagens, então, no Panflix. Olha, e o projeto de lei das fake news foi retirado no início da semana da pauta do Senado, mas esse assunto promete voltar com força no Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que seja costurado aí um texto conjunto entre os deputados e os senadores. Aí, para detalhar então esse tema, nós vamos conversar agora com o Roberto Maier, que é diretor de Estratégia Institucional da ACESPRO. Tudo bem, Roberto? Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Boa noite aos ouvintes. Pois é, Roberto, essa questão desse projeto de lei das fake news, né, tem sido muito debatida, é um assunto que tem ganhado muito força, até em função também do inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal, ou seja, assim, vamos dizer que juntou muitas coisas para que esse tema viesse com força e foi retirado da pauta, como a gente disse, mas tem muitos projetos sobre esse assunto, quer dizer, é um assunto que ainda precisa ser muito debatido para se chegar aí a um bom termo. E eu queria te perguntar justamente sobre isso. Esse texto que quase pôde ir à votação no Senado, seria uma medida apressada porque precisa de mais debates? Como é que o senhor viu, então, esta decisão de debater mais um tema desse? Realmente é um tema que precisa ser debatido de forma bem mais significativa, porque esse problema das fake news, ele não é um problema que surgiu agora, né? Esse processo de fake news já está em uso há muitos anos e essa movimentação no Congresso Nacional a se apressar para apresentar projetos para a gente que acompanha, né, através da CESPRO, representando o setor de tecnologia, toda a tramitação aí de leis no Congresso há muito tempo, nos fez lembrar da época do vazamento das fotos íntimas aí de modelos famosos que também levaram à apresentação de propostas de leis apressadas, né? Mas fake news essencialmente é a mentira turbinada pela tecnologia, né? Então a tecnologia, ela simplesmente propicia uma aceleração de um processo que já existia, né, que se resume a uma única palavra: mentira, né? Pois é, justamente, e aí eu queria pegar justamente esse ponto para te perguntar que mesmo sem esse projeto de lei que está sendo discutido e costurado, não quer dizer que as pessoas estão impunes, né, quando praticam algum tipo de fake news nas redes sociais. Já existem legislações nesse sentido, né, Roberto? De fato, a gente tem algumas legislações aplicáveis, né? Nós temos, talvez a lei mais importante que nós temos na área de internet no Brasil é o Marco Civil da Internet, que foi um projeto que foi construído com a participação de toda a sociedade organizada, o Comitê Gestor de Internet, representantes do setor acadêmico, dos movimentos sociais, do empresariado, e que, inclusive, é uma lei que foi considerada exemplo para o mundo em diversos eventos internacionais aí de governança de internet. Uma das coisas que preocupa a gente nessas legislações que estão sendo propostas, que do dia para a noite essa lei que foi construída com tanto trabalho e que está dando certo para sustentar as operações da internet no Brasil já há bastante tempo, seja derrubada assim do dia para a noite sem pensar nas consequências, né? Na questão da punição que você coloca, né, quando o fake news é mentira, né, então, na verdade, o que precisa na legislação, nós temos diversas figuras que representam a mentira, né? Se a gente fala em calúnia, ou em difamação, ou em injúria, né, existe aí uma graduação. E existe punição para isso, sim, mas o que precisa é que essa legislação seja atualizada para levar em conta o grande volume de mentiras que são produzidas através da tecnologia. A tecnologia é simplesmente o mensageiro, mas o mesmo meio que é usado para passar boas notícias e receitas e coisas positivas é a mesma que trafega a informação que, quando interpretada por nós humanos, se transforma numa mentira. Então, qualquer lei que venha a ser aprovada no sentido aí de monitorar esse processo e criar
a arbitragem sobre se a decisão, se a informação que está circulando é verdadeira ou é falsa, como foi colocado no projeto de lei e foi apresentado tanto no Senado quanto o que começou a tramitar na Câmara dos Deputados. Isso vai, na verdade, criar custos para as empresas e que vão ter que fazer esse trabalho adicional e não vai gerar nenhuma garantia, porque essas pessoas vão ter que tomar decisão sobre o que é verdade e o que é mentira, e quem garante que elas não sejam pessoas que têm esse conhecimento, que tomem decisões imparciais, que não tenham seu viés ideológico, né? A estrutura, né, que existe dentro do Estado brasileiro para cuidar se alguma coisa é certa ou não é a justiça, né? Então o que precisa é, na nossa visão, adequar a legislação para que a justiça possa ser aperfeiçoada, né? Quem conta uma mentira numa mesa de botequim e 3 pessoas ficam sabendo, né, mesmo que o tipo de mentira seja o mesmo, não nos parece razoável que sofra a mesma pena do que alguém que desenvolve uma mentira e, através do uso de sistemas de distribuição automática, coloque isso na mão de 30, 40 ou 100 milhões de pessoas. Sem dúvida. E aí um dos temas mais criticados nesse projeto de lei é justamente que se coloca aí uma série de responsabilidades para essas plataformas, né, de mídias sociais, e aí tem essa questão, essa crítica de que isso na prática acaba até inviabilizando o trabalho dessas plataformas, né? Na verdade, as plataformas são simplesmente um meio de distribuição, né? A comparação que a gente pode fazer para entender como que isso é inviável é como se vocês aí, na hora de produzir as notícias, tivessem a obrigação de garantir para a justiça que tudo que vocês divulgam seja verdade, ou seja, se vocês teriam que ter me entrevistado antes para que aquilo que eu estou falando agora, vocês soubessem que eu só ia falar a verdade. Se eu falar uma mentira no ar, né, vocês são culpados, né? Então, assim, e na dinâmica que as coisas acontecem hoje, tudo ao vivo, em tempo real, isso realmente é muito difícil de se implementar. Zé, eu queria perguntar um pouco como que a CESPRO vê essa questão de uma responsabilização. Para além desse projeto de lei, o que é possível fazer nesse sentido? Então, na verdade, nós estamos trabalhando aí, criamos um grupo de trabalho, nós tivemos, inclusive, hoje pela manhã uma reunião do Conselho de Administração da CESPRO, e nós não temos ainda uma posição definitiva, mas minha opinião pessoal, e foi aceita por vários colegas aí do Conselho, né, que a gente deve proceder de uma forma semelhante ao que aconteceu na época dos vazamentos das imagens. Não importa se a imagem, ou no caso aqui as fake news, foi vazada usando a tecnologia A, B ou C, se foi uma câmera Polaroid, se foi a internet, a rede social, o Instagram, não faz diferença, né? O que precisa, na nossa visão, é apenas adequar, como foi feito naquele caso, a legislação. No caso, naquela época, foram feitas modificações no próprio Código Penal, para que a dosimetria da pena naqueles crimes que já estão previstos mude conforme o tamanho do estrago que elas cometem. Mas a decisão de se aplica, se não aplica e em que graduação a pena, para cada caso fica a cargo da justiça, né? Se a gente faz essa modificação diretamente no Código Penal, né? Essa é a minha sugestão para esse caso, né? Roberto, eu fiz uma entrevista recentemente falando sobre a importância da educação financeira e trazendo isso um pouco para cá, acho que também é hora da gente começar a pensar numa educação digital também, né? Numa educação para a tecnologia, porque eu acho que para além de uma lei, isso é importante ser conscientizado mesmo, ser pactuado entre a sociedade, né? Com certeza, né? Um dos trabalhos que a gente faz é justamente de promoção da educação, né, e alertar as pessoas, né? Existem hoje diversas maneiras que a gente pode verificar a informação. Na verdade, a disseminação das fake news, ela se usa em grande parte dessa falta de educação, porque as pessoas recebem alguma mensagem de alguém que elas confiam, entre aspas, porque é conhecido, e repassam ela para todos os seus contatos na emoção que foi gerada por aquela mensagem, sem verificar se ela é verdadeira ou falsa, né? E para quem gera essa mensagem, né, a gente tem aí então um processo de
redistribuição, né, emocional, né, e exatamente esse é o ponto que precisa ser trabalhado em termos de cultura, né, Pois é, de justamente. educação. Aí eu queria te É, colocar essa questão, porque no Brasil acaba que tudo acaba virando um tipo de lei, né? Mas só a lei, muitas vezes, não basta. É preciso essa questão exatamente. maior, porque o estar na lei não quer dizer muita coisa na prática, né? Uhum, exatamente. Tanto que nós temos aqui no nosso país aquela famosa frase, né, das leis que vingam e das leis que não vingam, né? Certo? Essa é uma Exatamente. situação inédita no planeta, né? Bom, aí, Roberto, a gente está até debatendo esse tema, né, que no início Sim, da semana podia até ser votado no Senado, mas foi colocado aí que precisa ser mais bem colocado, mais pactuado para que se sim. coloque este tema. Mas existe, de fato, no Congresso Nacional uma disposição muito grande em se votar este assunto, em se fazer uma legislação, um projeto de lei que se tornaria, então, uma lei, né, para o combate às fake news. Aí, perguntar para o senhor que tom deveria vir este texto? Existe um diálogo também com as entidades ligadas ao setor? Como é que está essa questão, então? De fato, nós sempre tivemos um diálogo intenso, né? Nessa fase aqui de pandemia, né, é que as coisas são um pouco mais complexas, porque os membros do nosso Congresso não estão no local habitual de trabalho em Brasília, está cada um na sua casa, ou no seu escritório político, na sua cidade de origem, e eles estão todos interconectados, e esse processo de trabalho online para o Congresso, né, com tantos deputados que nós temos, é um desafio muito grande. Então, por exemplo, nós temos participado aí ao longo dos anos em diversos projetos de lei de audiências públicas, né, onde as entidades são chamadas a apresentar suas posições e sugestões para apreciação de matérias em tramitação no Congresso, mas nesse momento aqui de pandemia nós não tivemos, desde o início dela, a notícia aí de nenhuma audiência pública organizada nesses mesmos moldes ainda, né? Então, o que a gente sugere é que o pessoal de tecnologia do Congresso pense nisso para que a gente possa usar esse mecanismo, né? Não podemos usar o fato de que tudo tem que ser online por causa do problema sanitário para que nós tenhamos uma lei feita às pressas e que, de fato, em vez de ajudar, atrapalhe, né? Tem até avaliações sobre este projeto de lei de que, de alguma forma, cria algum tipo de censura, de uma censura prévia dos conteúdos que são colocados e que isso também seria mais prejudicial do que benéfico. Então, esse exemplo mostra que ainda é preciso aperfeiçoar esse texto, porque tem muitos temas em aberto ali que dá margem à interpretação, né? Sim, tem várias questões, né? Essa questão da censura, né? Ela pode ser um elemento, né? Outro elemento é que pode ser interpretado conforme seja o texto que seja elaborado, é que a gente caia na situação de que a decisão do que pode ou não pode ser publicado, se é verdade ou mentira, seja questionado no nível judicial, porque quem foi avaliado como sendo mentiroso acha que não é. E nesse caso, de alguma forma, essas pessoas que estariam fazendo esse monitoramento para decidir, não só estariam fazendo censura, como de alguma forma estariam trabalhando ou fazendo o papel que pela Constituição cabe à Justiça. Então a gente imagina que eventualmente algumas grandes empresas ou políticos interessados nesse processo poderiam de alguma forma, inclusive, entrar com ações de inconstitucionalidade de alguns aspectos dessa lei no STF. Aí eu queria Isso. perguntar para o Quando a lei é senhor. feita às pressas, normalmente acontece isso, né? Pedaços dela acabam sendo questionados depois da nível jurídico. Eu queria te perguntar sobre essa questão, para a gente aprofundar então um pouco nesse debate. O senhor acha que é possível, por exemplo, se delimitar uma responsabilização maior para quem produza algum tipo de fake news, de notícia falsa, que tem mesmo a intenção clara de manchar a imagem de alguém, então ter esse tipo de punição e, por outro lado, um outro tipo de abordagem para quem dissemina essas notícias por grupos, enfim, tem como diferenciar nesse caso? Com certeza, né? A origem de quem produz intencionalmente, né? Isso é relativamente fácil de identificar, né? Se não fosse, nós não teríamos, né? O caso aí do que está em andamento o inquérito no STF, chegando de fato nas fontes, inclusive
conseguindo rastrear a nível financeiro de onde veio o dinheiro que financiou os custos dessas operações, né? Então, do ponto de vista da viabilidade de se realizar uma investigação dessas, a gente já tem exemplos concretos dentro do nosso país. O que a gente precisa é, na verdade, fazer com que, quando essas fake news, né, que denigram a imagem de uma pessoa, que estão difamando, né, e isso é um crime previsto hoje no Código Penal. Só que, como ele foi elaborado sem ter a perspectiva de utilização da tecnologia para fazer isso em larga escala, as punições são muito pequenas, são considerados crimes de pequeno poder ofensivo, que podem ser resolvidos nos juizados especiais criminais e acabam muitas vezes sendo substituídos por uma indenização pecuniária que, pela própria legislação dos juizados especiais, é limitada a R$20 mil. Então, quando a gente tem operações aí que envolvem um número grande aí de campanhas políticas a nível nacional, ou de empresas que vão se usar dessa técnica aí para tomar conta de grandes mercados, sabendo que a punição é tão pequena, o crime compensa, né? Então, essencialmente, é daí que surge essa ideia, essa proposta, né, de que o que a gente precisa fazer é que esse crime deixe de compensar, que a pena seja aumentada conforme o número de pessoas diante das quais aquela imagem, aquela mentira é apresentada. Roberto, aí eu queria também contextualizar todo esse cenário que a gente vive, porque claro que o Brasil tem suas questões próprias, tem que enfrentar esse assunto das fake news, né, que acaba prejudicando muito a sociedade como um todo, mas isso não é um debate só do Brasil, né? O mundo inteiro está se debruçando sobre esse tema para tentar chegar aí num equilíbrio entre a liberdade de expressão e também algum tipo de regulação, né? De fato, essa é outra questão que nós levantamos essa semana. Não existe nenhuma lei específica sobre tratamento de fake news em nenhum país do mundo que a gente tenha conhecimento, né? Todas as leis que nós temos conhecimento, elas regulam o uso da informação, elas punem quem faz o uso errado, mas não existe nenhuma lei específica sobre fake news assemelhada aos projetos que estão sendo apresentados no Congresso Nacional, que é uma situação muito diferente, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que tramitou nos anos passados aí no Congresso Nacional, que está para entrar em vigor agora em pouco tempo, e que, de fato, nós temos leis semelhantes em vários países do mundo, na Europa já aprovadas, em outros em tramitação, e com pequenas nuances diferenciando um do outro, mas que, essencialmente, são leis semelhantes, né? No caso das fake news, nós não temos isso, não existem exemplos internacionais que possam ser utilizados, né? E aí fica, na verdade, à mercê da criatividade dos nossos assessores legislativos, junto com os deputados, senadores, aí produzir textos tentando inventar alguma coisa para resolver o problema, mas, infelizmente, ainda não chegamos numa solução que seja, de fato, a melhor possível, né? Por isso que nós queremos que esse processo seja estendido, que haja um diálogo e que nós possamos aí, através de audiências públicas, né, todas as entidades envolvidas, a própria sociedade organizada, cada um possa aí apresentar seus pontos de vista para que a gente tenha uma solução que de fato resolva, né, punindo os criminosos, mas que não atrapalhe aqueles que fazem as coisas certas, né? Nós temos um hábito aqui no país, muitas vezes em função da ocorrência aí de alguns crimes, acaba criando regras que punem aqueles que trabalham da forma correta ou cria regras que acabam atrapalhando essa operação. E isso feito em cima da internet, que hoje a forma aí de comunicação essencial para a operação do país, né, é realmente uma situação arriscada, né? Se não fosse a disponibilidade de toda essa tecnologia no momento de pandemia ou de emergência sanitária como nós estamos vivendo, né, o país estaria realmente
parado, né? Nós não estaríamos tendo jornal, eu não estaria aqui conversando com vocês, né? Nós teríamos muito mais problemas do que nós temos, né? Roberto, para a gente fechar, eu queria te perguntar como que o senhor enxerga se existe uma disposição das plataformas também de enfrentar este tema. A gente vê que existem movimentos nesse sentido, por exemplo, de se verificar perfis de usuários para que se tenha autenticidade dessa informação. Então, eu queria perguntar para o senhor como que as plataformas internamente também têm discutido esse tema. Com certeza, né? Inclusive, várias delas são associados da ACESP, né? E colaboram nessa discussão, né? O que eles têm feito é tentado marcar aquelas mensagens que se reproduzem em larga escala e que alguém avalia, né? E através hoje existem centros avaliadores, digamos, voluntários, né, em várias partes do mundo e acabam publicando que essa informação é falsa, né? Então, quando isso acontece, essa informação é recolhida de forma automatizada e aparece um aviso, por exemplo, no Facebook faz isso, né? Ele aparece um aviso em cima da notícia, da imagem que foi qualificada como falsa, ele coloca um aviso, olha, essa informação aqui foi avaliada como falsa por diversos avaliadores. Se você quiser ver, clique aqui, mas ele dá esse aviso, mas ele não pode tomar a decisão de julgar se aquilo é verdadeiro ou falso, né? O Twitter tem feito a mesma coisa, isso em escala global, né? Foi notícia semana passada que o Twitter andou, inclusive, aplicando isso a tweets do presidente dos Estados Unidos. Bom, nós conversamos aqui na Jovem Pan com o Roberto Maia, que é diretor de Estratégia Institucional da ACESP. Roberto, muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedor, a gente se encontra então numa próxima oportunidade.